se eu te dissesse que o maior império da história não foi destruído por bárbaros, nem por guerras, nem por invasões, mas por um erro silencioso que cresceu por dentro durante décadas sem que quase ninguém percebesse? Roma não caiu em um dia, ela apodreceu lentamente. E o mais assustador é que o que destruiu Roma pode destruir qualquer grande potência até hoje. No auge de seu poder, o Império Romano dominava 3 continentes. Suas estradas conectavam o mundo conhecido, seus exércitos eram praticamente invencíveis, e sua engenharia parecia saída do futuro. Tudo funcionava com uma precisão impressionante. Mas por trás das vitórias, havia um problema que crescia como uma fissura invisível na base de um prédio gigantesco. E essa fissura tinha nome: inflação descontrolada causada pela própria moeda romana. No início, o denário romano era feito quase inteiramente de prata pura. Ele representava confiança, representava poder, representava estabilidade. Soldados eram pagos com ele, comerciantes confiavam nele, e o povo acreditava no valor daquela moeda. Mas manter um império gigante custava caro, muito caro. Guerras constantes, expansão territorial, manutenção de exércitos, construções monumentais, luxo da elite, tudo exigia dinheiro. E quando o dinheiro começou a faltar, os imperadores tomaram uma decisão que parecia pequena, quase insignificante. Eles começaram a reduzir a quantidade de prata nas moedas, misturando metais mais baratos. No começo, quase ninguém percebeu. A moeda parecia a mesma, o império continuava forte, mas o valor real estava sendo corroído por dentro. E aqui está o ponto que poucos notam. Quando a confiança na moeda começa a cair, a confiança no sistema começa a ruir junto. Comerciantes começaram a aumentar preços, soldados passaram a exigir mais pagamento, a população perdeu poder de compra, a economia entrou em colapso silencioso. E enquanto isso, os imperadores continuavam criando mais moedas desvalorizadas para cobrir os gastos. Parece familiar? A crise não veio com um estrondo imediato. Ela veio com instabilidade, revoltas internas, corrupção crescente e perda de autoridade central. O exército, antes símbolo de lealdade, passou a apoiar quem pagasse mais. Imperadores começaram a ser assassinados em sequência. Em apenas 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores. Imagine viver em um país onde o líder muda quase todo ano, muitas vezes morto pelo próprio exército. O caos político foi alimentado por um problema econômico que começou com uma simples decisão estratégica: alterar a moeda. Mas a situação piorou ainda mais. Para tentar controlar a inflação, o imperador Diocleciano criou uma lei fixando preços máximos para produtos. Quem vendesse acima do valor imposto poderia ser executado. Parece uma solução firme, mas o efeito foi o oposto. Produtos desapareceram do mercado. Comerciantes escondiam mercadorias. O comércio informal cresceu. A escassez aumentou. A população sofreu ainda mais. Quando a economia enfraquece, as fronteiras também enfraquecem. Povos bárbaros começaram a pressionar as fronteiras do império, e agora Roma não tinha recursos suficientes para manter o mesmo poder militar. O império que antes conquistava passou a tentar sobreviver. Em 410 d.C., Roma foi saqueada pelos visigodos, um choque psicológico gigantesco. A cidade, que era considerada eterna, havia sido invadida. E embora o império ainda resistisse por algumas décadas no ocidente, a estrutura interna já estava comprometida. Em 476 d.C., o último imperador romano do ocidente foi deposto. Sem grande batalha épica, sem explosão final, apenas o fim silencioso de algo que já estava fraco por dentro. E aqui está a parte mais inquietante dessa história. Roma não caiu apenas por causa de inimigos externos. Ela caiu porque perdeu estabilidade interna, porque decisões econômicas de curto prazo destruíram a confiança no sistema, porque líderes tentaram resolver crises, criando soluções que pareciam fáceis, mas geraram consequências imprevistas. E talvez o erro mais perigoso tenha sido ignorar os sinais iniciais. A inflação não começou alta, a instabilidade não começou extrema, o colapso não parecia inevitável. Ele foi construído lentamente, ano após ano, decisão após decisão. Roma era grande demais para cair, até cair. E isso levanta uma pergunta inevitável. Será que as grandes potências modernas estão aprendendo com esse erro, ou estão repetindo exatamente o mesmo padrão? A história não se repete da mesma forma, ela rima, sempre rima. O que destruiu Roma não foi apenas uma invasão, foi a perda de confiança, foi a corrosão interna, foi a soma de decisões pequenas que juntas se tornaram fatais. E é por isso que estudar história não é apenas olhar para o passado, é enxergar alertas para o presente. Porque impérios não caem de repente, eles enfraquecem em silêncio, e quando todos percebem, já é tarde demais. Se você gosta de descobrir o que a história realmente esconde por trás dos eventos famosos, deixe seu comentário dizendo qual outro império você quer ver analisado aqui. Inscreva-se.
Inscreva-se para não perder as próximas histórias e deixe seu like para que mais pessoas descubram como o passado pode revelar os perigos do futuro.